Wanderlei, o Eduardo Batista, quando foi contratado, nunca teve uma firmeza por parte de conselheiros e sócios torcedores de que ele seria o cara que iria conduzir o Palmeiras para uma nova conquista, por exemplo, da Copa Libertadores da América. Desde o primeiro amistoso contra a Chapecoense, depois passando amistoso contra a Ponte, estreia no Paulista, todo jogo ele foi avaliado, ele foi criticado, na maioria das vezes, e o Palmeiras não conseguiu evoluir no seu futebol. O time não jogava bem, não jogou bem uma partida inteira, e a gota d'água, né? O copo começou a ficar muito cheio para transbordar na derrota em Campinas para Ponte Preta 3-0. Não só pelo 3-0, a forma como o Palmeiras ficou em campo e a forma como o time jogou no segundo tempo, tentando uma possível reação que não veio naquela partida. A gota d'água, por incrível que pareça, mas tem um motivo lógico de comparação, foi o jogo Ponte Preta 0, Corinthians 3. O Corinthians foi a Campinas com um time, entre aspas, mais fraco que o Palmeiras tecnicamente e não deu chance para a Ponte Preta. Algo que se esperava que o Palmeiras fizesse, quem fez foi o seu arquirrival, que está prestes a ser campeão paulista mais uma vez. O Palmeiras queria a conquista do Campeonato Paulista, isso pesou bastante, ficar fora da final do Paulistão. Muita gente tentou minimizar, dizendo que era só Libertadores, obsessão. Não é verdade. O Palmeiras queria sim a conquista do Paulista e já foi o primeiro golpe, o golpe mais duro no Eduardo Batista ficar fora da final e da conquista do Paulistão. Compararam-se elencos, desempenho e ficou definido que o Eduardo Batista não seguiria no Palmeiras. Mas como demitir um técnico que já jogaria uma Libertadores, um jogo importante, na Bolívia? Esperava-se o primeiro tropeço. E exatamente nesse jogo na Bolívia aconteceu o primeiro tropeço. Contra o Peñarol, ele já estava pendurado. Se tivesse perdido pro Peñarol, ele poderia ter caído naquele jogo contra o Peñarol. Acabou não caindo. Teve aquela entrevista que, entre aspas, deu uma sobrevida a ele, mais pro externo do que pro interno. Entendi. Não mudou nada a avaliação do que faziam do Eduardo Batista, aquilo que ele fez na entrevista coletiva. Pro torcedor, até compensou um pouco. O torcedor ficava com o pé atrás, gostou da reação dele, principalmente que foi contra a imprensa. O torcedor foi no discurso do Eduardo. Passou uma semana, veio a derrota, aí foi inevitável, a pressão foi muito forte. O Maurício Gagliotti vem recebendo ligações há muito tempo pedindo a saída do técnico Eduardo Batista. O principal patrocinador de camisa liga e cobra bastante o presidente do Palmeiras para mudanças, para atitudes, e uma delas exatamente cobrava-se o trabalho do Eduardo Batista à frente do Palmeiras, porque o time não estava jogando bem. Outra coisa que pesou pro Eduardo, situação do Borja, quando ele ficou agora no banco de reservas no jogo contra o Jorge Wilstermann, muita gente ficou preocupada que o Borja poderia se tornar o novo Lucas Barrios no Palmeiras. A empresa patrocinadora tinha trazido o Lucas Barrios, foi um pepino, foi um prejuízo à empresa, e ele está agora fazendo gols no Grêmio. E o Borja ficaram com medo que se o Willian entrasse, se um outro jogador entrasse, começasse a fazer gols, o Borja ia perder espaço por justiça, já que quem entrasse e fizesse gols ficaria no lugar dele, e o Borja poderia se tornar um novo Lucas Barrios. Para a empresa que investiu, não seria interessante mais um erro, mais um dinheiro jogado fora, como você fala, fora pela janela. Então isso foi levado em conta. O Eduardo Batista foi avaliado desta maneira. Na Bolívia já foi definida a saída do treinador e só comunicado em São Paulo, na academia de futebol. Então a gota d'água foi o jogo contra o Corinthians, Corinthians e Ponte Preta e Corinthians, porque se avaliar, poxa, se o Corinthians conseguiu fazer isso, por que o Palmeiras, com toda essa força, não conseguiu fazer? E outra, Wanderlei, por mais que seja o Cuca, que deve ser ele mesmo, o técnico do Palmeiras, tem uma grande chance, ele também será questionado, porque a imagem que o Palmeiras transpareceu no início da temporada é que um time que será campeão em tudo que for disputar. E já não aconteceu isso no Paulista, mas continua com essa imagem que o time é milionário, com muito dinheiro, um elenco maior e que tem esta, entre aspas, obrigação de ser campeão. Algo que é muito difícil de acontecer. Não dá para se prometer que vai ser campeão em todo o campeonato que entrar. Dá para prometer que vai tentar ser campeão, chegar a uma decisão, mas ser campeão é diferente. Bom, pelo bastidor ficou claro que todo o foco de descontentamento estava voltado para o professor Eduardo Batista. E aí, eu estou ouvindo você atentamente, estou pensando, mas será que esse pessoal que faz essa avaliação não avaliou também alguns jogadores, os mais badalados, os mais importantes, que não estavam jogando bem? Eu estou dizendo que se for entrevistar jogador do Palmeiras hoje, todos os entrevistados vão lamentar muito a saída do professor, mas não fizeram o máximo para colaborar
com a permanência dele, na minha opinião. Nessa linha também, Vanderlei, colocam a culpa no Eduardo. Ele não conseguiu fazer com que alguns jogadores mudassem e melhorassem suas atuações na temporada. Então, aí está.